Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém, queridos? Mais uma quarta-feira que nós estamos aqui no nosso estudo bíblico para podermos aprender juntos da palavra de Deus, né? Você que vai chegando, já vai se acomodando, vai chamando todo mundo aí para estudar a palavra de Deus, para enriquecer a nossa vida espiritual. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus por esse momento rico. Sabe por que eu digo que é rico, irmãos? Porque tem tantas pessoas que estão bem longe, precisando de um estudo como esse e não tem acesso. Então, que você possa valorizar o estudo da palavra de Deus, que é para o seu momento espiritual, cada vez mais ser acrescido, porque nós crescemos porque temos contato com a palavra de Deus. E o contrário, a própria palavra diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, como adquirir o conhecimento da palavra de Deus? Estudando a palavra de Deus, não é verdade? Então, feche seus olhos aí, vamos orar, entregar esse estudo aí nas mãos do Senhor, amém? Pai, na tua presença nós estamos nesta noite e agradecemos por mais um estudo bíblico, agradeço pelos meus irmãos que comigo estão nessa hora para estarmos aprendendo, ó Deus, da tua palavra, estarmos, ó Deus, querendo crescer espiritualmente. Nos abençoa, Senhor, derrama da tua graça sobre nós a cada dia e hoje, Senhor, ó Deus, que a iluminação do teu Espírito venha sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos estudando a carta, né, do apóstolo Paulo, aliás, as cartas da prisão. Nós já vimos Filemon, né, nós já vimos Filipenses, a semana passada nós vimos Colossenses, e hoje nós vamos entrar numa carta muito especial, por vários motivos que nós vamos ver daqui a pouco, que é a carta do apóstolo Paulo aos nossos irmãos, lá em Éfeso, aos Efésios, né? Então, queridos, eu vou só explicar antes da gente começar. Veja só, nós vamos dividir esta carta em praticamente 2 quartas-feiras. Eu vou dar uma parte hoje e outra parte na outra quarta-feira. Por que, missionário, você vai dividir? Porque ela é uma carta muito rica, muito doutrinária. E, por último, eu gostaria de falar sobre batalha espiritual, as armaduras. Então, isso requer um pouquinho mais de tempo do que o tempo que nós temos nas quartas-feiras. Por isso, esse foi o único livro que nós fizemos essa divisão. Apenas por conter termos doutrinários, conter algo sobre a salvação, que são coisas muito importantes para o nosso dia a dia. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 10. Amém? Vamos estar fazendo essa leitura no nome de Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para a louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tomar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Aleluia. Amados, nós temos essa cidade como uma cidade de fluxo, né? Ela era uma cidade, tem um contexto já bem bíblico. Nós vemos a carta do apóstolo Paulo, nós vemos João se reportando a essa igreja também. E por que então estudar essa carta? Qual a necessidade de nós estudarmos essa carta, nós aqui, cabedelenses? Qual a importância de nós estarmos estarmos esmiuçando essa carta? Qual a importância dela para a nossa vida espiritual?
antes de nós começarmos, é importante nós nos perguntarmos sobre isso. O que cada carta tem de importante? Vocês lembram que eu falei sobre isso na carta a Filemon, que é uma carta bem particular, e eu fiz essa mesma pergunta. Por quê? Paulo, escrevendo a Filemon, uma carta particular para que ele recebesse Onésimo, e qual o objetivo da inspiração do Espírito Santo em colocar nessa coletânea para nós? E nós vimos isso. Vimos também essa mesma pergunta em Filipenses, a semana passada vimos Colossenses, e hoje, na carta aos Efésios, eu faço a mesma pergunta. Por que estudar essa carta? Né? Em primeiro lugar, amados, essa carta é uma carta evangelística. Por que evangelística? Porque ela prega a salvação. É uma carta evangelística, ou seja, é uma carta onde ela revela um motivo maior que Jesus veio ao mundo, foi para a salvação, para a escolha, para nos dar com ele todas as coisas. Ela é uma carta evangelística, em primeiro lugar, porque ela revela, ela prega a salvação, ela revela que Cristo é o Senhor dessa salvação, ela coloca Cristo como centro da salvação e não nós mesmos, nem muito menos os esforços humanos. A segunda coisa que nós podemos observar é que a carta aos Efésios, do apóstolo Paulo, essa carta da prisão, ela é doutrinária. Por quê? Nela contém muitos aspectos da salvação, como já vos disse, né? Do mecanismo de igreja, como corpo, e é por isso que ele fala muitas e muitas vezes, fala da unidade da fé, fala sobre a questão da oração que Paulo faz pelos Efésios, como é importante estarmos entendendo o propósito de Deus para a salvação, e também compactuando, levando, ministrando essa mesma palavra, de forma que nós recebemos, nós também ministramos para os outros essa mensagem de salvação. Outro detalhe muito importante, o terceiro objetivo para que essa carta, o objetivo dessa carta para nós, a terceira coisa, irmãos, é que ela é prática, né? Ela ensina como deve ser a vida e os relacionamentos. Nós vamos ver isso bem mais para frente, já no capítulo 5, nós vamos ver os deveres, principalmente no versículo 22 do capítulo 5, que diz, mulheres sujeitáveis aos seus maridos. Aí ele começa a colocar algumas coisas, começa a colocar que o marido é o cabeça e tal. Nós vamos ver isso mais para frente, eu só estou dando um panorama geral. E ele faz um comparativo muito lindo entre a história da hierarquia dentro do lar com o amor que Jesus tem pela igreja. Ou seja, à medida que a igreja se submete ao cabeça, o cabeça tem que amar, né? E ele faz esse mesmo contraponto com relação aos relacionamentos, aos deveres domésticos, aos filhos. Por isso que ela é uma carta muito prática. É por isso que ela traz todo esse embasamento e coloca também a questão do relacionamento, deixará o homem pai e mãe, vai se unir à sua mulher. São coisas bem práticas para a vivência daquela igreja e também para a nossa vivência hoje. Por último, irmãos, que é o que eu já havia colocado para vocês, já no capítulo 6, é importante estudar essa carta porque ela é uma das únicas cartas que fala sobre batalha espiritual. E como o apóstolo Paulo, ele era romano, ele tinha toda aquela indumentária romana, então ele usa dos artifícios práticos que ele tinha para relacionar com adereços da nossa armadura como cristão. Ele que conhecia muito bem todas as peças da armadura romana, ele faz um contraponto, um paralelo direto com cada peça da armadura do cristão. Ele coloca cada um no seu devido lugar. Ele que por muito tempo, muitas horas, muitos momentos, colocou sobre si essa indumentária romana. Ele que sabia muito bem como colocar o cinto, como colocar a couraça. E ele faz esse paralelo dessa armadura que é tão importante para os nossos dias. Amém? Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, amados, é que essa carta, o tema central dela é Cristo. Toda a carta revela Cristo como penhor, como o supremo. Nele nós somos abençoados com toda a sorte de bênção.
O apóstolo diz, olha, nós não temos mérito, nós não temos nada. Tudo é dele, tudo vem dele. Todas as bênçãos, ele diz, olha, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ele já determinou, ele já pagou o preço, ele já foi enviado para isso. Nas regiões celestiais, o preço foi pago por mim e por você. Eu gostaria, para que não fique nas minhas palavras, de ler o versículo 13. Capítulo 1, versículo 3. Olha só. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amados, Jesus, ele é o penhor. Hoje nós podemos dizer que somos o povo mais abençoado da terra, não é porque existe mérito para nós, é porque ele pagou um preço. O Senhor é o centro, o Senhor, por causa de Jesus, por causa do seu sacrifício, é que nós somos abençoados. E não existe dor, não existe pecado, não existe culpa, que através da sua morte, através da purificação pelo seu sangue, não caia por terra, né? Ou seja, irmãos, o segredo da bênção está na união com Cristo. Mas eu não falo, irmãos, muitas pessoas acham que quando nós falamos assim, o segredo da bênção, a bênção, falamos e ligamos ao nosso cotidiano a questão da teologia da prosperidade. E a maior bênção que nós já recebemos, amados, é a bênção da salvação. O Senhor já conquistou na cruz do Calvário tudo que era para subsidiar a nossa aliança com Deus. As bênçãos que são impetradas, que são colocadas sobre Cristo, irmãos, não é um carro novo, não é uma casa, como muitos estão pregando por aí. Mas ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Eu sou abençoado, eu sou próspero. A prosperidade, irmãos, vem também com a bênção de Deus, mas vem também com o meu esforço, com as minhas habilidades, com o meu aproveitamento, com as minhas economias, com o meu lido. Eu acredito assim também. Mas essa bênção que o apóstolo Paulo está falando, você pode perceber no final do versículo 3, que ele disse, olha, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Obviamente que a matéria está fora. Obviamente que a matéria está fora. Eu não sou dessa linha que acredita que crente, irmãos, tem que ser pobre, tem que ser um coitadinho. Não é isso que eu estou falando. Mas eu também não concordo com essa teologia barata que alguém só vem a Cristo por causa da bênção. Eu não quero responsabilidade com o abençoador. Eu não quero pagar o preço. Eu não quero ter uma ligação de responsabilidade com o abençoador. Eu quero só a bênção. Eu vou, faço isso, dou minha oferta, dou meu dízimo, mas eu não quero responsabilidade com o reino, com as coisas de Deus. Não. Isso não é certo. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina, irmãos, que a bênção é o segredo do meu relacionamento com Deus. E é por isso que nós sempre deixamos as emoções fora. Porque se eu for ver a minha vida espiritual pelas minhas emoções, eu vou ficar um pouco entristecido no meu dia a dia. Porque as bênçãos espirituais, irmãos, elas demandam esforço, abnegação da carne, e todas aquelas coisas que o apóstolo Paulo escreve, principalmente nas suas cartas, sem ser as cartas da prisão, instruindo os irmãos de Corinto, os romanos, para estarem, porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Irmãos, a bênção, a fonte da bênção está no nosso relacionamento com Cristo. E eu não falo, irmãos, de um relacionamento simples e unicamente ligado a rituais religiosos. Aquela mulher, ela estava tão ligada com a cultura da religiosidade dos judeus, que saíam das suas casas, iam lá para adorar em Jerusalém, que no encontro com Jesus, quando Jesus se apresenta, ele diz o quê? Senhor, eu tenho uma dúvida. Me diga uma coisa, para mim fica difícil, mas é para adorar aqui, em Jerusalém, no monte. E o Senhor responde para ela e diz, olha, a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E é dessa unidade que eu estou falando.
É da unidade nossa, do nosso espírito com Deus. É dessa união sincera, dessa união devotada, dessa união sem interesse, de adorar a Deus simples e unicamente pelo que Ele é, de adorar a Deus em meio à escassez, em meio à bonança, em meio a ter, em meio a não ter, em meio a ter saúde, em meio a estar enfermo, adorar a Deus em todas as situações. Então, o que nos revela esta carta é exatamente isso, para que nós possamos entender que nós somos abençoados a partir da nossa união com Cristo. É por isso, queridos, que eu vou falar isso bem mais para frente, mas me veio aqui a memória, eu vou abrir só um parênteses. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que nós não devemos ter comunhão com as trevas. Um jugo desigual. Por quê, irmãos? Porque a nossa bênção está em nos unir a Cristo. E Ele é zeloso. Como nós vamos nos unir a Cristo e também nos unir com alguém que tem um jugo desigual. Alguém que pensa diferente. Não no sentido em nós cognitivo, mas no sentido espiritual também. Então nós precisamos ver quais são essas alianças. Porque se nós estamos unidos a Cristo e verdadeiramente somos fiéis a essa união, somos fiéis a esta unidade com Ele, nós seremos mais do que abençoados. Bem-aventurados, como diz a palavra, que significa mais do que felizes. Amém? Eu vou fazer apenas um resumo aqui do livro, amados. E, primeiro, como todas as cartas do apóstolo Paulo, ele traz uma saudação, né? Veja só, quando ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela velha saudação do nosso irmão Paulo, né? Principalmente para endossar a fiel redação, que ele mesmo é o destinatário dessa carta. Ele é o destinatário, não, ele é o remetente, o destinatário aqui aos nossos irmãos, os Efésios, né? A quem Paulo endereça essa carta, ele escreve aos nossos amados irmãos. Ele faz a apresentação no panorama aqui. Primeiro ele faz a saudação, depois ele faz a apresentação de Cristo como fundamento das bênçãos espirituais, quando ele fala toda sorte de bênção. Então, amados, se você está em Cristo, preste atenção no que eu vou dizer. Não existe mandinga, não existe oração contrária, não existe isso. Se você está em Cristo, firmado na rocha, sem abrir brecha para Satanás, fica tranquilo, amado. Porque você está debaixo da bênção espiritual. Agora, a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas também ao nosso derredor está o nosso adversário. É por isso que nós temos que estar vigilantes. E o apóstolo Paulo, através desta carta, ele sinaliza que o fundamento da bênção espiritual é a unidade em Cristo. Depois ele traz algumas instruções para o crescimento em Cristo. Ele começa a falar, já no capítulo 2, né? Ele começa a falar do crescimento em Cristo. Ele começa também a falar da nova natureza. E ele fala, no final de todo o livro da carta aos Efésios, ele fala do revestimento, que são as armaduras que eu acabei de falar. E hoje nós vamos falar sobre a bênção do conhecimento espiritual. Eu vou me deter hoje apenas nessa temática. A bênção do conhecimento espiritual. Dentro desta carta nós temos várias bênçãos, né? E são bênçãos que estão entrelaçadas nos escritos do apóstolo. E hoje eu gostaria que nós pudéssemos pensar biblicamente algumas razões para nós crescermos no conhecimento espiritual. Por que é importante isso? Primeiro, irmãos, eu gostaria no capítulo 2 que o apóstolo ele traz a nossa real situação. Ele diz, olha, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Versículo 4 do capítulo 2. Aí ele abre um leque da bênção. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós mortos os nossos delitos e pecados,
Ele nos vivificou juntamente com Cristo. E para mim, irmãos, essa parte é a chave de toda essa carta. Pela graça sois salvos. E com isso, queridos, nós colocamos por terra toda a relação entre obras e salvação. Eu não quero me deter sobre isso, mas como nós estudamos, nós não podemos passar de largo nesse aspecto, até porque o objetivo desses estudos na quarta-feira é os irmãos estarem de forma rudimentar, prática. Nós não queríamos trazer algo muito aprofundado, que às vezes os irmãos estão em casa, né? Passa o menino, tira atenção. Então, quanto mais prático, melhor. Mas eu tenho que abrir um parêntese para isso. Pela graça sois salvos. Não é por mérito meu, não é porque eu era santinho, não era porque eu era isso, não era porque era aquilo, não. Pela graça sois salvos. Com isso, queridos, nós colocamos por terra qualquer tipo de esforço humano para a salvação. A salvação não se pode comprar, a salvação não se pode fazer esforço, nem se dar esmola, nem fazer caridade para que seja salvo, não. Há um compromisso do cristão quanto a isso, por causa do amor de Deus que nos constrange. Mas isso não revela de modo nenhum que é através disso que nós somos salvos. Assim, queridos, as pessoas mais ricas desse mundo iam dar todos os seus bens e ter a vida eterna e estava tudo certo. Não, a salvação é acessível a todos. O preço já foi pago, quem pagou foi Cristo. Então ele diz, olha, pela graça sois salvos. E ainda mais, isso não vem de vós. Aleluia, é dom de Deus. Por mais que nós queiramos, por mais que nós julguemos, por mais que nós apontemos o dedo, nós não podemos dizer que A, B, C ou D tem menos ou mais intimidade, porque Deus é que conhece o coração. A salvação, irmãos, vem através da fé. A salvação vem através do amor infinito. Ele diz, olha o termo, irmãos, que é um aumentativo. Ele é riquíssimo em misericórdia. Ou seja, não dá para mensurar, não dá para medir o tamanho da misericórdia de Deus. Quando nós atingimos como Deus é misericordioso, Ele já é mais do que aquilo que nós imaginamos na nossa cabeça. Por isso que essa salvação era para o pobre, para o rico, para o amarelo, para o preto, para o branco, para todas as etnias, para todos os povos, para todas as raças. Porque, irmãos, a salvação vem por intermédio de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo coloca aqui. Olha, a salvação é só pela graça. Se você crê em Jesus Cristo, você será salvo. Amém? Algumas razões bíblicas, queridos, que nós vamos ver hoje para o crescimento no conhecimento espiritual. Nós, eu e você, fomos gerados. Como o apóstolo disse aqui, olha, nós estávamos mortos, fomos vivificados. Uma vez uma irmã aqui da igreja fez uma comparação e eu achei isso bem interessante. E vou compartilhar com os irmãos. Ela dizia assim, a missionária, antes eu fazia algumas coisas erradas, mas eu não sentia nada. E eu olhava para ela assim, eu disse, isso é verdade, onde é que essa irmã quer chegar? E ela dizia, eu não sentia nada. Mas depois que Cristo me vivificou, porque eu estava morta, e morto não sente nada. Agora que eu estou viva espiritualmente, qualquer coisa que eu faço que entristece o Espírito de Deus, eu sinto dores horríveis. O meu desejo é me prostrar diante de Deus. O meu desejo é me arrepender. Eu fiquei imaginando. Irmãos, eu disse, que boa colocação dessa irmã. É verdade. Quando nós estamos mortos, quando nós estamos num estado deplorável de pecado, com a mente cauterizada, fazemos qualquer tipo de coisa e ali, é tudo normal. Mas quando nós recebemos a Cristo e Ele enxerta em nós a vida espiritual, queridos, através do seu próprio Espírito que é santo, nós passamos a sentir todas as coisas. Nós passamos do estado de mortos para vivos. E vivos sente tudo, como diz a irmã, não é verdade? E isso é um termômetro para nós. Quando nós pecamos e estamos em um estado que a gente já não sente mais nada, tomamos a ceia de qualquer jeito,
Não sentimos mais vontade de orar, de ler a Bíblia. É um termômetro, cuidado. Você está vivo ou está morto, como aquela brincadeira das crianças? Porque quem está vivo, irmão, sente. Epa, peraí. Eu preciso voltar. Eu preciso voltar ao primeiro amor. O que está acontecendo? Ei, Carmen, vem cá. Vou mortificar você aqui. Aí você começa a alimentar o espírito e se fortifica, porque luta espiritual todo mundo passa, meu irmão. Agora, se prostrar e achar que o pecado é coisa normal, aí já é diferente, aí está morto. E quem está morto, como disse a irmã, não sente nada. E nesta noite, eu quero desafiar você a isso. A vida eterna, como diz o texto da palavra de Deus, né? Nós temos duas citações. Se os irmãos quiserem anotar, podem anotar aí agora. João 17:3 e Jeremias, capítulo 9, 23 e 24, que fala exatamente isso. A vida eterna é conhecer a Deus. Por que é necessário o conhecimento espiritual? Porque o conhecimento espiritual é uma bênção na nossa vida, irmãos. Por quê? Porque nós começamos a conhecer o Pai, a se relacionar com Ele, a entender os seus propósitos, a entender os seus desígnios. Tanta gente, amado, está aí na igreja há tanto tempo e está perdido. Por quê? Porque não entendeu ainda que foi feito para conhecer a Deus. E o conhecimento de Deus, irmãos, o ponto inicial não é só levantar a mão, não. É correr para os braços do Senhor, ter comunhão com Ele, orar, ler a palavra, congregar, estar, como é que eu posso dizer assim, rodeado da essência de Deus na nossa vida. Outro ponto, queridos, é que todo cristão deve crescer no conhecimento de Deus. Ou seja, nós não podemos ficar estranhos. Quando a gente fala, irmãos, de conhecimento de Deus, e quando a gente fala essa palavra crescimento, nos remete a desenvolvimento. Praticamente são palavras sinônimas, né? Crescimento e desenvolvimento. Nós vemos isso nas etapas da gestação de uma mulher. Quando a gravidez é interrompida, que o bebê parou de crescer, né? Então, estagnou. O feto atrofiou, não é verdade? Na nossa vida, a gente está ali com a planta e ela está crescendo, gente, não, daqui a pouco tem um ovo, uma coisa, a planta começa a ficar feia. Tem plantas que a gente poda, faz e ela renasce, mas tem outra que acabou, morreu, deu um ovo na raiz, foi muita água, foi pouca água, foi muito sol, enfim. São vários os fatores. Mas quando nós, irmãos, falamos crescimento, nós falamos desenvolvimento, nós temos a noção que o conhecimento espiritual é a maior bênção para esse crescimento. Nós não podemos ficar estagnados, inativos. Um crente que se acomoda, irmãos, que está inativo, que está improdutivo, alguma coisa está acontecendo. Porque é natural que essa semente passe pelas etapas e germine. E nós recebemos o significado da palavra evangelho boas novas. Ninguém recebe boa notícia e guarda, não, irmãos. Às vezes a gente fica, eu não vou contar, né? Eu não vou contar, mas a gente fica tão alegre que termina contando. Sim ou não? O evangelho é isso, é uma novidade, uma boa notícia. E nós precisamos espalhar isso, e com isso nós crescemos espiritualmente. A terceira coisa, queridos, que é as razões bíblicas para crescermos no conhecimento espiritual, é que os que conhecem a Deus têm grande força por meio dele e são espiritualmente produtivos. Aí eu quero abrir um parênteses. Veja só o que o texto diz. Para mostrar nos séculos vindouros, versículo 8 do capítulo 2. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É só por intermédio dele, irmãos, que nós crescemos espiritualmente. Nós estamos vivenciando dias tão difíceis, onde as pessoas são cada vez mais atrizes e atores do palco gospel, vamos dizer assim. Tantas pessoas que querem transparecer, irmãos, que são e não são.
Mas a árvore é conhecida pelos seus frutos, pelo seu dia a dia. E às vezes aquela pessoa está no ápice e daqui a pouco, cadê fulano? Desapareceu. Porque na verdade, irmãos, nunca foi eu tenho dito isso. Vimos recentemente escândalos no mundo gospel, né, de mortes. E uma pessoa chegou na minha casa e disse, eu não sei mais nem se eu digo que é crente. Eu digo, pois eu digo que sou crente. Eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo. Porque, na verdade, a Bíblia diz que ai por quem vê o escândalo. Eu digo que sou crente. E faço e me esforço para zelar pelo meu testemunho, para que outros vejam Cristo em mim. Porque nos últimos dias, irmãos, virão tempos tão difíceis que ninguém vai saber quem é quem. O joio vai estar no meio do trigo, mas não tem como nós ofuscarmos a luz que está em nós. E alguém vai ter que ver, alguém vai ter que ver que o nosso testemunho é diferente. Nós podemos perceber isso no nosso dia a dia e mudar as nossas práticas. Quando o apóstolo Paulo, também aqui no capítulo 2 ainda, ele diz, olha, não vos lembreis que no outro tempo eram gentios na carne e chamados de incircuncisos, ou seja, vocês estavam desgarrados. Mas pelo muito amor de Deus enviou Jesus Cristo, que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos conceitos da promessa. Mas agora, em Cristo, ou seja, mas agora, Cristo vos religou, Cristo restaurou esta aliança e de uma vez, definitivamente. Você pode dizer aleluia? Por isso, irmãos, não tem acusação, não tem nenhum tipo de dor, nenhum tipo de medo para as nossas vidas. Porque se nós estamos em Cristo, nós estamos guardados. E precisamos ser verdadeiros. A cada dia, verdadeiros. Para a sua glória e para o seu louvor. Outra coisa, queridos, razões bíblicas para crescermos no conhecimento espiritual é que nós erramos quando nós não conhecemos a Bíblia e nem o poder de Deus. Esse texto eu queria abrir com os irmãos, inclusive já citei aqui, mas eu gostaria de ler Oséias, capítulo 4, versículo 6. Veja a importância e a bênção do conhecimento espiritual que Deus traz sobre a nossa vida. Ou seja, Ele não nos deixou, queridos, à toa. Ele não deixou assim, não, eu vou como é que se diz, expandir a igreja, vou deixar isso. Não. Ele deixou a Bíblia, a palavra de Deus, a bênção do conhecimento espiritual. Além de tudo isso, Ele disse, vou enviar o Consolador, que vai ser o árbitro, que vai ser a bênção, que vai estar ensinando, doutrinando a minha igreja, e eles vão crescer espiritualmente. Olha o que diz o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. A bênção do conhecimento, a bênção de crescer em conhecimento, não estagnar. Vivemos um período de pandemia, irmãos, e estudos como esse, que nos dão a oportunidade de crescer espiritualmente. O que a gente faz? Não liga a câmera, não liga a TV, não vai para a igreja, né? E antes da pandemia, o culto de doutrina e escola dominical já eram 2 cultos bem precários em termos de assiduidade. Por quê? É mais fácil, irmãos, louvor, aquela entonação, levanta a mão e dança, é mais fácil tudo isso. Né? Nós nos sentimos mais à vontade, mas quando vem a palavra, já bate aquele som. Mas isso é necessário. Como nós vemos, queridos, tem crianças que têm muito apetite para comer. E tem outras que não, mas porque a criança não quer comer, a gente vai deixar? O que vai acontecer com ela? Vai enfraquecer, está suscetível a doenças, não é verdade? E vai precisar tomar soro, vai precisar desidratar, não é verdade? Mas a nossa carne, ela não deseja isso. Ela não deseja crescer espiritualmente. Quer ver uma coisa? Nós nos acordamos de manhã,
Na verdade, era para as primeiras horas ser do Senhor, mas a gente já se acorda tarde, já vai fazer café, já vai para trabalhar, e nem vem em casa, muitos nem vêm em casa porque não dá tempo, lá vai aquela correria, quando chega de noite, a dona de casa vai fazer algumas coisas, o marido já vai fazer outras, daqui a pouco tem tarefa dos meninos, olha a rotina. E quando a gente se deita, já está tão cansado que quando pensa em orar, a gente já está dormindo, acho que a gente já pensa dormindo, né? Jesus me perdoe, mas mãe, eu falo contigo. É ou não? E nós começamos a deixar esse ativismo e essa rotina tomar conta do nosso coração. E daqui a pouco nós estamos totalmente entregues a uma escassez espiritual. Irmãos, eu não falo para você que esfriamento espiritual se dá porque a gente não vem para a igreja. Não posso dizer isso. Mas um dos sinais que o nosso coração está distante a gente não ter vontade nenhuma de vir para a igreja. A Bíblia diz, o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando nós não queremos orar, irmãos, alguma coisa está acontecendo. Quando nós não olhamos para a nossa casa e nós achamos, trabalhei bonito, essa casa está bonita. Olha o carro que eu comprei, foi meu esforço, meu suor, né? Quando nós não conseguimos tributar a Deus os bens que nós temos como um presente de Deus para a nossa vida, alguma coisa está errada, meu irmão. Alguma coisa está errada. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas a ele para todo sempre. Amém? Tudo é dele. Amém? Ainda no capítulo 2, irmãos, de Efésios, ele fala exatamente sobre essa nova natureza. Deixa eu abrir aqui, os irmãos podem acompanhar também no capítulo 2. Já no finalzinho, ele fala, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. Ele já começa a se articular, e ele já começa a dizer que eu sou a igreja, e que estou irmandada, colocada dentro de um corpo, edificada sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, e que Jesus Cristo é a pedra principal de esquina. Vejam o que eu acabei de falar. Essa tá. O centro dela é Cristo. Nele somos abençoados com toda a sorte de bênção. Com ele nós conquistamos todas as coisas, espiritualmente falando. Com ele nós somos agregados à família espiritual. Com ele nós somos regenerados. Com ele nós somos favorecidos. Com ele nós temos o conhecimento espiritual. Com ele nós crescemos. Com ele e para ele nós vivemos. Ou seja, irmãos, ele é lá que nós respiramos. É por isso que não cabe outra coisa. E o capítulo 3, que é com ele que eu gostaria de encerrar para que fique para a próxima semana, os demais capítulos, ele fala, irmãos, que mesmo estando preso, veja o contexto que está aqui explícito, ele diz, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. E ele começa a colocar, a saber que os gentios são co-herdeiros, e ele começa a falar de muitas coisas, e no versículo 13 ele diz, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Por causa disso, me põe de joelho perante o Senhor. Ele fala, irmãos, que em detrimento, viu? Lembra que eu falei sobre esse contexto? Veja que essas cartas da prisão, elas têm uma ligação entre elas. Eu falei da alegria do apóstolo lá em Filipenses, né? Aos irmãos que estavam em Filipos lá, e Paulo diz, olha, se alegrem nas minhas prisões, estejam alegres, não? E aqui a mesma coisa, ele diz, olha, eu estou preso aqui, mas o evangelho está livre, e eu quero que vocês se alegrem, que vocês possam permanecer. Ele diz, podeis perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Deus, que excede a todo conhecimento. Ele fala muito essa palavra, a igreja, e essa glória da igreja por Cristo, todas as gerações. Amém. Então, veja como é importante, irmãos, esse crescimento espiritual. Porque os nossos amados irmãos, não apenas os que estavam em Éfeso, mas os filipenses e os demais irmãos, a semana passada eu falei também sobre isso, lá os colossenses, eles têm essa
essa prisão de Paulo, mas Paulo desejava que ele se alegrasse com isso. E que fosse potencializado o desejo de expandir esse evangelho. Porque Paulo estava entendendo que aquilo ali era uma aprovação para ele, em nome da igreja. Paulo estava preso, estava sofrendo, encarcerado, mas o evangelho estava livre para alcançar o coração, tanto de gentios como de judeus e todos os povos, inclusive nós, hoje aqui. Amém, queridos? Então, que nessa noite nós possamos perceber isso. E a partir da próxima semana, nós vamos começar a partir do capítulo 4. E eu gostaria que vocês pudessem fazer essa leitura desse livro. Eu não vou nem perguntar, irmãos, se vocês estão lendo as cartas, né? Para que os irmãos não fiquem constrangidos, né? Mas, só relembrando, nós já estudamos Filemon, que é uma carta pequenininha, que você pode ler bem rapidinho, né? Estudamos Filipenses, que é outra carta da prisão, Colossenses, que é outra carta da prisão, e agora nós dividimos Efésios em duas partes. Estamos terminando o capítulo 3 e a próxima semana nós vamos estar entrando nos demais capítulos. E o meu desejo é que você possa buscar esse conhecimento. E o meu desejo é que você possa buscar o conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, enriquecer a vida espiritual, produzir, não ser estéril. Era isso que o apóstolo Paulo desejava. Era isso que ele queria dizer. Olha, irmãos, não veem as obras como algo que possa produzir em vocês a garantia na eternidade, porque a salvação vem pela graça. Não vem de vocês, é dom de Deus. Creiam apenas e permaneçam firmes. Em meio a tantas questões, em meio a tempos tão difíceis, em meio a indagações, em meio de apontados de dedo, em meio a tantas coisas, você pode dizer, eu sou de Cristo. Eu sou salvo por intermédio de Cristo. Ele não olhou para mim, como ele não olhou para A, não olhou para B, não olhou para C. Não importa o que eles fizeram, eu quero servir a Deus com Deus. Esse é o meu desejo e deve ser o seu desejo também. Apesar de todas as nossas falhas, irmãos, mas nós queremos ser Cristo. Nós queremos levar esse evangelho. Nós queremos ser testemunhas. Nós queremos ser sal e luz deste mundo para a glória de Deus e não para nós. Nós vemos como isso está sendo modificado. Né? A glória de Deus tem entrado no coração do homem. Ao invés de glorificar a Deus, o homem tem se glorificado. Né? Ah, mas eu tenho poder. Ah, porque fulano é uma bênção. Ah, porque eu faço. Não, é uma bênção. Amém. Glória a Deus que Deus tem usado essa pessoa. Glória a Deus que Deus tem feito milagre através dessa pessoa. Glória a Deus. Mas nós não podemos idolatrar as pessoas, porque o dom é de Deus. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém, queridos? Então, a semana que vem nós vamos estar fazendo isso. Os demais capítulos, apenas querendo avisar para vocês que sexta-feira o nosso culto de oração, estamos sentindo a falta de alguns irmãos, então vamos estar orando na sexta-feira, vamos ter aí uma surpresa para vocês, né? As nossas irmãs que fazem parte da oração vão estar aqui conosco no momento de intercessão, de derramar o Espírito de Deus. Então você que é da igreja é o meu convidado. Amém? Você é o meu convidado, venha e participe conosco, vai ser uma bênção no nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse momento de estarmos aqui estudando a palavra de Deus. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta dádiva, que é ter essa escritura nas nossas mãos e podermos meditar nela. Obrigada, Jesus querido, por todas as coisas que o Senhor tem realizado através do conhecimento da tua palavra. Eu peço pela vida dos meus irmãos que ouviram esta palavra, Senhor, que eles possam desejar crescer espiritualmente, que eles possam desejar, Senhor, ó Deus, de querer, eles possam desejar ser frutíferos, produzir, ó Deus, na tua casa, no teu reino, nas suas famílias, Deus, através do conhecimento da tua palavra. Que eles possam compreender isso. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, porque mérito nosso não temos, mas a glória é toda para o Senhor. Nos ajuda, Deus, a permanecermos firmes contigo e a exalar o teu bom perfume nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, na nossa vida particular, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.
e até quarta-feira, continuando as cartas de prisão do apóstolo Paulo no livro de Efésios, a partir do capítulo 4. Amém? Deus abençoe.